Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência. Meu nome é Cíntia Bedin e aqui nós discutimos todas as semanas sobre um tema das meditações que existem aqui no canal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, você vai verificar a meditação que falaremos hoje. Todas as semanas um tema diferente. E eu discuto esse tema com um grupo que acontece uma vez por semana. Por esse motivo, muitas vezes o meu olhar fica para você, mas também aqui com o grupo. Então, fique à vontade, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que a sua viagem em direção ao seu eu maior seja a melhor recompensa dessa encarnação. Namastê. Bom, então hoje é um assunto que eu gosto muito, né? Que é a meditação da ativação do Eu Sou. Nada mais é do que a presença divina em nosso ser, né? Então essa meditação, gente, ela vai nos ensinar a ativação da energia divina que a gente trouxe e que é nossa, tá? Ela é nossa, ela nos acompanha do momento anterior ao nosso nascimento até o momento do nosso nascimento, durante toda a vida e no momento do retorno. Ela é nossa. O que vamos fazer com ela, nós decidimos, mas ela é nossa. Então, uma vez que Deus, esse Deus interno, está presente, nós precisamos criar uma intimidade com Ele, né? Reaprender essa conexão. Então, essa é a ativação da centelha divina, essa conexão, né, com esse divino, com esse sagrado que existe dentro de cada alma. E a expressão eu sou é uma chave de acesso deixada aí pelo Mestre Jesus. Aliás, na Bíblia isso se repete muitas vezes, né, nos livros sagrados. E depois Saint Germain. Saint Germain tem até um livro-chave, né, com todas os comandos do Eu Sou, já compelidos dentro de um único livro. Eu acho que eu já compartilhei no grupo, mas se vocês quiserem, na internet tem 301 afirmações do Eu Sou. Né? Você pode escolher as afirmações que você quer fazer e você pode repeti-las como comando quanto tempo e quantas vezes você desejar. Então, essas palavras, principalmente o eu sou, é uma chave de acesso para nossa conexão com o sagrado em nós, que vai fortalecer o que a gente acredita sobre nós mesmos. Então, vamos começar do comecinho lá. O que a gente acredita sobre nós, né? Quando alguém te pergunta sobre você, geralmente a gente dá nome, CPF, RG, endereço, né? Então, quem é você, a gente se apresenta pela nossa identidade, que tudo bem, a gente chegou aqui e recebe lá uma identificação. Mas, de novo, quem sou eu, né? Então, a presença eu sou, e é por isso que a gente usa eu sou, é porque é uma expressão que vem a partir de textos bíblicos, mas o eu sou é uma expressão muito usada para ativação de uma presença. Quando eu digo eu sou, eu quero dizer eu estou. E eu estou o quê? Integrada comigo, com o todo, com o cosmos, com a minha divindade, com Deus em mim e com essa manifestação da presença divina. Então, o eu sou ela é uma expressão que na Bíblia aparece várias vezes. Eu não sei dizer para vocês quantas, mas eu recolhi algumas para a gente olhar, tá? Então, tem até uma passagem numa resposta que Moisés está buscando quando ele é convocado para aquela missão de libertar os hebreus, né, que eram escravizados no Egito. Então, segundo o relato, ele recebe essa determinação e aí Moisés, em determinado momento, ele está conversando, se eu não me engano, com uma fogueira, alguma coisa assim, está fazendo uma conexão, tá? Ele está recolhido ali em conexão. Então, ele pergunta, eu digo que eu fui enviado por quem? Quando ele pede, né, uma resposta e ele sente que essa resposta veio. Então, eu digo que eu fui enviado por quem? E aí a divindade, né, Deus responde, diga que eu sou quem te enviou. Então, esse eu sou, se a gente for fazer uma análise simbólica dessa história, significa que foi a própria presença de Deus manifestada dentro dele. Quando ele buscou por essa força, a força respondeu. Por quê? Porque a força do eu sou é a presença divina, então é como se ela estivesse acima de nós. Quando Jesus diz, eu e meu Pai somos um, está relacionado a isso. Está relacionado a intrinsecamente conectados, né?
Deus como o pai, como o superior, e o filho como um eu menor, observando os movimentos desse comandante divino. E quando a gente permite essa manifestação, ela acontece em conjunto. Eu não preciso lutar contra esses comandos, porque eles existem, mas quando eu percebo que esse comando não está adequado para o que eu desejo, eu olho de novo para colocar aquilo que eu desejo, que eu consigo. É que ninguém nos conta o que a gente consegue, né? Voltando lá para a história de Moisés. Então, a partir da ativação do eu sou, contam os relatos que inclusive ele mudou a postura dele, que ele era um homem mais tímido, retraído, dizem até que ele era gago. E ele mudou essa postura para um líder forte, destemido, né? Que livrou lá os hebreus da escravidão. Então, a ativação do eu sou é o reconhecimento dessa potência. E esse diálogo que Moisés tem com Deus, eu entendo que é a simbologia perfeita para a gente entender como um momento de reflexão, de introspecção, de meditação, porque a gente quer tanto respostas, né? E qual é o silêncio que a gente faz para escutar Deus falando dentro de nós, né? Jesus, junto com os discípulos, saía em retirada para meditar, se afastava um tempo. Se até Jesus fazia o movimento meditativo, quem dirá nós, né? Réis mortais. Então, esses movimentos de conectar-se é a busca desse eu sou, dessa presença divina, né? É a divindade interna, então, que mora no coração de todos os homens. E independente da gente acreditar ou não na existência de Moisés ou nas histórias da Bíblia, os livros considerados sagrados, né? Eles agem no nosso inconsciente coletivo e pessoal. Ou seja, desde a origem, né, e criação dessas histórias, depois disso desdobram-se aí os mitos, né, até os dias atuais, tudo que existe, principalmente nos livros sagrados, ele tem um efeito no inconsciente coletivo, ele vai ficar agindo sobre nós. Então, essa é uma história de ativação de comando, não tem como. Né? A história de Moisés é uma história de ativação de comando, de mudança de frequência para uma frequência que busca uma libertação, independente de ter sido real ou somente simbólica. É uma história que nos agrega muito conhecimento do eu superior. Bom, Jung também, ele foi um buscador, né, das mitologias, porque ele entendia que os mitos eram a nossa origem. Como assim? Primeiro que o significado da palavra mito significam relatos orais, os relatos que são repassados na intenção de transmitir conhecimento sobre a existência das coisas. Então criavam-se histórias para contar para as crianças, ou para a tribo, ou para a aldeia, o que eram as manifestações do trovão, do raio, do mar, da chuva, etc, etc. E isso foi crescendo e foram se transformando em mitologia. É uma herança verbal que depois foi escrita, né? Depois foi registrada, se transformando no que a gente entende por mitologia hoje. Cada região tem a sua, né? Mas é muito interessante se a gente observar em época que os povos não se conversavam, as histórias são muito parecidas. Isso já é o inconsciente coletivo agindo, né? Bom, sendo assim, Jung entende que os mitos são a própria história da humanidade, por isso que ele vai em busca desse resgate, que ele entende que lá é onde tudo começou e isso nos acompanha, né, no inconsciente até os dias atuais. Então, se a gente olhar para esses mitos, a gente vai encontrar muitas jornadas de vários heróis que venceram a si próprios e realizaram as suas missões em busca de ideais maiores, de uma realização mais profunda do ser, em contato com essa presença divina. Então, assim como muitos homens na humanidade fizeram, né, a história, deixaram pegadas, foram heróis, os próprios mestres, né, que deixaram pegadas que a gente está aqui até hoje falando deles e seguindo essas pegadas. Então, cada um para a sua época fez o melhor com o que tinha, com o que trouxe. Né? Se a gente entender que quando eu reconheço essa presença eu consigo agir de maneira diferente, eu vou ser aquilo que eu vim ser, humano, né? A nossa correspondência é uma correspondência humana. Então, minimamente a gente tem que deixar algo mais humano para esse lugar, né? Bom, e esses homens todos, o que eles tinham em comum? A conexão com a presença divina. Ainda sobre a história de Moisés, a gente pode olhar agora apenas de maneira simbólica, ainda olhando para a parte heróica, ele se conecta a essa porção sagrada
vencendo uma escravidão, promovendo libertações. E se a gente olhar para a nossa situação, é a mesma coisa, porque nós estamos aqui em busca de uma liberdade que só pode ser através de uma conexão com o nosso sagrado, que é a liberdade do ego, é a liberdade do sofrimento, é a liberdade dos vícios, dos apegos, da necessidade de dominar as coisas, as pessoas e as situações, da necessidade do poder desmedido. Quantas coisas nós temos a nos libertar, não é? Então, quando a gente acessa essa presença divina, que é a nossa comunhão, né, com a totalidade, a gente acessa de forma íntegra essas libertações. A gente vai se desconectando das coisas daqui, porque a gente chega e aprende uma conexão, ali na frente a gente tem que aprender a desconectar, senão essas coisas nos dominam. E a presença divina não é dominada. Ela é aquela que vai criar, que vai compor, mas não dominar. Então, sendo assim, sobre o eu sou, trata-se do comando mental em comunhão com o sentir, porque o tempo inteiro nós realizamos e manifestamos esses comandos mentais na nossa consciência. Por exemplo, quando uma pessoa se sente rejeitada, a mente dela vai reproduzir um discurso de rejeição. Não é algo que ela vai ficar repetindo verbalmente, também não tem uma frase que fica repetindo na mente dela, mas é um pensamento que em algum momento apareceu, ela validou, determinou como verdade. E aí o que acontece? Isso vai se manifestar e vai ocorrer muitas vezes porque aquilo que ela acredita é o próprio comando mental que vai se repetir e o meio vai corresponder. Então, se a crença inicial é não me aceitam, eu sou rejeitada, ela mesma se exclui. E esse comportamento de exclusão, consciente ou não, faz com que outras pessoas reconheçam e se afastem. Se ela está se excluindo, ela quer ficar excluída e eu vou respeitar. Olha a validação do meio. Pronto, validou, aí vem o comando mental e fala, tá vendo? Eu sou rejeitada mesmo. E como é que isso ocorre? Ocorre porque a minha mente determina o comando, acredita, cristaliza, pronto, tá feito a encrenca. Cristalizou, eu estou conectada, eu estou identificada com uma forma que é um comando mental. Então, isso acontece muito com várias situações. E aí a gente começa a se definir. O X da questão é que nós não somos seres definidos. Nós não estamos completamente construídos. E se hoje eu entendo que eu estou algo que eu não sou, eu posso mudar para um sou de forma consciente, buscando uma condição mais estruturada. Hoje eu passo alguma situação que reverbera o meio, valida que realmente é daquela forma. Tudo bem, está daquela forma. Como eu faço para mudar? É a ativação desta presença. É esta energia que os mestres querem que a gente acesse, alcance, realize e manifeste. Então isso vai gerar um comportamento próprio, né? Essa validação, essa crença mental gera esse comportamento que a gente associa como nosso. Tudo aqui é nosso, né? Eu, meu, né? Tudo é nosso. Só que não. Então tudo passa por, nada é, tudo passa. Então, dessa maneira, a gente entende como é que a gente cria a nossa realidade. E quando a gente entende isso, a gente traz a consciência de que sim, é possível manifestar algo maior, porque a gente já sabe da capacidade dos comandos. Eu vou citar de novo a Bíblia, quando está escrito: o homem é imagem e semelhança de Deus. Significa o quê? Que o homem tem tanto poder de criar quanto Deus criou. Porque o potencial criador, ele está lá nas primeiras páginas de Gênesis, e Deus disse, faça a luz. E a luz se fez, não foi assim? E os rios, e as matas, e os animais. A gente olha isso como uma história fantasiosa. E na verdade é um símbolo de que a criação só depende de um comando. Dessa forma, a gente pode sim decretar algo e fazer com que isso se manifeste, de fato aconteça. Nós somos os co-criadores. Deus disse, agora vamos colocar os bonequinhos aqui e que as almas tenham vida, e fez o sopro da vida. E nós, assim como Deus criou, né, criador e criatura, nós somos os criadores de uma realidade. Nós também deixamos heranças, nós também trazemos mais vida ao planeta. Nós fazemos como Deus, nós somos criadores o tempo inteiro. Então essas chaves
né, da presença divina do eu sou, ela vai aos poucos tomando uma forma dentro de nós, conforme a gente usa e determina isso para a nossa vida, tá? Então, vamos pensar uma coisa bem importante aqui, depois eu vou até pedir um exercício para vocês. Quantas vezes você percebe, talvez não, a gente não costuma observar isso, mas que a gente se diminuiu na capacidade do nosso ser, né? Como eu disse um pouquinho atrás ali, eu sou muito preguiçosa, eu não consigo estudar tal coisa, ou eu, né, não dou conta de começar e terminar, eu sou, e coloca ali um adjetivo negativo. Quantas vezes a gente já se conectou de forma negativa, né, a essa energia que está ali? O eu sou está à disposição, a gente que dá o comando. Então, se você quiser, você pode fazer até um exercício de pegar um papelzinho ali depois e só colocando, sabe aqueles quadradinhos que a gente vai preenchendo? Vai colocando os quadradinhos cada vez que você se julgar, se maldizer, se diminuir, se rejeitar. Façam o teste, é bem interessante. A gente nem percebe quantas vezes a gente faz isso por dia. Vou contar, são muitas. Jung tem uma frase que eu amo. Ele diz assim: os homens vão à igreja para encontrar, não para encontrar Deus, e sim para levá-lo. Significa que Deus mora dentro, né? Há muito se fala disso. Então, os filósofos, os estudiosos, todos que buscaram esse caminho caíram aqui, onde nós estamos, encontrando Deus com a presença divina. E essa expressão, então, é um ativador dessa conexão. Quantas vezes você atribui esses adjetivos negativos é quantas vezes você pode refazer o caminho, tá, gente? Nada fica cristalizado a partir de um novo comando. Então, a gente pode criar e fortalecer agora um novo caminho de conexão. Sendo assim, o eu sou, ele é a própria expressão desse eu superior. Aqui a gente conhece como mente, mental superior, eu superior, a presença divina, a vontade, né? A vontade que é diferente do desejo. Desejo, eu estou com vontade de comer um chocolate, isso é um desejo. Ambição e vontade, ambição não no sentido pejorativo, porque hoje as nossas palavras estão vazias, né? Mas ambicionar, desejar algo maior. A vontade é algo que está acima, é algo superior, então vem do eu superior. Quando eu tenho um objetivo que está acima, eu ativo, eu aciono esse eu superior. Tudo que você desejou até hoje, você não realizou? A faculdade que eu ia fazer, né, o curso que eu estava pensando e depois aquilo que eu estava estruturando, elaborando, planejando, você não realizou? Ou se não realizou, não está em vias de acontecer? Esse é o eu sou em ação. Essa é a presença divina. Aquilo que a gente acredita, realiza, manifesta, a gente materializa. Ou seja, o Jardim do Éden é aqui, basta desejar, né? Bom, e aí, usando ainda aquele exemplo da rejeição, a mesma coisa com qualquer outra situação. Só acredito que eu sou tolo, a minha consciência acreditou naquilo, eu vou agir daquela forma e vou ter o retorno daquilo como algo real. E os comandos que a gente usa, né, aos finais de cada meditação, nos ajudam a fortalecer essa conexão com o eu sou. Então, se vocês pegarem todas as meditações aqui do canal, vocês vão ver lá a chave do eu sou. Por quê? Porque tudo que foi falado antes, a intenção é que a gente consiga fixar, que o nosso cérebro reconheça como comando, o comando para algo maior, né? Para a paz interna, para a nossa conduta em direção a uma conduta reta em direção à nossa missão, nossa realização, aquilo que a gente veio fazer no nosso contrato individual, né, na nossa missão de humanos. Então a consciência, ela é o portal para o mundo das formas. E aquilo que a gente acredita ser capaz, a gente tenta e realiza. Aquilo que a gente não acredita, a gente nem tenta. Então a ideia aqui é captar a ideia do plano mental, eu superior, presença divina, eu sou, e trazer, elaborando e manifestando. É um fluxo constante. Platão já dizia isso, né? Que as ideias vêm do plano mental e a gente manifesta aqui. Então, sendo assim, essa verdade foi deixada para nós, que Deus deve ser tomado em nós devemos nos conectar. Ele não está fora, né? Ele não está longe, aquele Deus de barba na nuvem.
com o tacape na mão, te punindo cada vez que você erra. Esse cara não existe. Né? O que existe é essa divindade dentro de nós que faz essa conexão com a totalidade. Bom, falando ainda de mitologia, pulando para os contos, Jung também fala bastante dos contos, né? Por quê? Porque, que nem a cultura indiana, até hoje, ela reproduz a educação em contos, e eu acho isso fantástico, porque a gente já fixa um comando para a criança, a gente já conta para ela que ela é capaz. Quando a gente fala sobre a princesa e a bruxa, os dois moram dentro de nós, né? Luz e sombra, e eu escolho a quem eu devo, a quem eu quero comandar. Então, tem uma história bem interessante que eu vou compartilhar com vocês, que também cai no lugar do eu sou, e se vocês quiserem compartilhar com as crianças, eu acho fantástico. Então, que é a história do próprio Aladim, né, e a lâmpada mágica. Eu vou falar um pouquinho do conto original, a começar pelo nome Aladim, que é uma palavra árabe que significa elevação da fé. Na versão original, Aladim ele é um jovem que ele se recusa a reproduzir ali o ofício do pai, que era um alfaiate, e ele é descrito na própria história pela sua mãe como um menino imaturo, esquecido, que não era mais criança. Aí o pai dele morre quando ele tem 15 anos e ele continua não aceitando a profissão do pai. Ele não quer repetir a pobreza da família. Ele é o típico adolescente rebelde que não se compromete com aquela realidade de vida ali cotidiana. E aí ele fica vivendo um mundo de ideias, de possibilidades, e ele deseja que a vida dele seja diferente dessa extrema pobreza que foi a vida dos seus pais. Ali na frente na história, ele acaba ludibriado por um bruxo que diz ser seu tio e que lhe oferece uma casa de tecidos para ele trabalhar como comerciante, e esse tio o engana e o leva para um lugar distante e o obriga a entrar numa caverna repleta de ouros, riquezas, em busca da tal lâmpada mágica, que no conto original era uma lamparina, né? Aquelas de espécie de lampião. E ele diz que caso Aladim encontre a lâmpada, que o entregue, e assim Aladim seria o homem mais rico e poderoso do mundo. Bom, ele tá com medo, né? Ele não gostaria, ele se sentiu raptado, mas ele faz, porque ele foi obrigado a isso. E aí ele entra nessa caverna. A caverna, simbolicamente, pode ser entendida assim como um útero materno, né? É o isolamento, a introspecção, é o descer até os porões do inconsciente. E elaborar os passos para a jornada. Assim como alguns heróis, né, fizeram esse movimento. Tem vários contos que contam que os monstros o engoliram por um tempo, ou até na Bíblia, né, que fala sobre Jonas que foi engolido por uma baleia. Isso significa o recolho e a meditação, o recolher forças na conexão para seguir adiante. E quando se sai ali da caverna, o nascimento, né, o renascimento, a saída do útero. Voltando para Aladim, ele encontra a lâmpada, que no conto original, né, eu disse é uma lamparina. Após um gesto acidental, dela sai um gênio. E esse gênio lhe concede pedidos. Então, algo tão simples como uma lamparina não poderia ser encontrado em meio a um tesouro tão farto, né? Joias, pedras preciosas, a não ser por alguém de coração mais puro. Meditação do quarto raio, lembram? Chama da pureza. Então, quando essa criatura não está completamente corrompida e não está cega por paixões e ambições desmedidas, ele tem a pureza para identificar elementos do sagrado. Essa lamparina é uma chama, né? Que ele vai buscar. E dela sai o gênio. Então, Aladim era o herói certo para encontrar esse gênio. Ou seja, o primeiro desejo dele coloca ele em contato com o próprio destino. E qual que foi o desejo inicial dele? Ser diferente do pai, não no sentido de rejeitar esse pai, mas no sentido de dar passos além da onde o pai caminhou. Ir até mais longe do que os seus ancestrais conseguiram, ao invés de apenas sobreviver. Ele não desejava apenas sobreviver, ele queria viver. Ele queria sentir a vida. Era um objetivo maior, movido por uma vontade. E em uma situação que, apesar de parecer ruim, o contato com o falso tio é exatamente isso que leva ele para uma experiência maior, o colocando ali em contato com uma força desconhecida, né, que era o gênio. O gênio é a representação do divino dentro dele. É a consciência divina que realiza, né, ela é realizadora dos desejos a partir dos comandos que ele aciona.
E durante a história existem partes até engraçadas, né? Que ele faz uns pedidos que ele não consegue ser muito claro, e esses pedidos são realizados ao pé da letra. Então, assim, aponta pra gente a necessidade de saber o que desejar, o que você quer, né? O que você deseja para ser realizado. Porque se você não deseja nada, nada vai acontecer. Se você não entrar em comunhão consigo mesmo, você não vai saber qual é a tua necessidade real e genuína. Então, saber o que desejar é fundamental para que a gente chegue a algum lugar, né? Então, esses pedidos, eles foram ali criados. Quando ele aprendeu a pedir, os pedidos melhoraram, né? E ele começa a manifestar essa presença divina exatamente pelo comando mental, movido por uma vontade mais profunda, e ali ele está em direção ao propósito de vida, a própria missão, né? É bonitinho esse conto, é uma graça. Ele tem essa conexão, da mesma forma que eu falei de Moisés no começo. A história do Aladim, ela é ótima para as crianças entenderem a condição de manifestar aquilo que se deseja. Porque assim como nos nossos sonhos, né, cada coisa que a gente vê, cada pessoa que a gente encontra nos nossos sonhos são elementos do próprio eu. É um aspecto de mim representado do lado de fora, né? E assim funciona também nos contos de fada. Então, ao usar essa força, a gente cria um fluxo, né? Uma presença, um fluxo contínuo do céu para a terra, e assim a gente consegue ir se aproximando desse caminho de volta para casa, que é a volta do ser. Porque quando a gente nasce, nós nos descobrimos como seres humanos, ganhando o nome identificação, mas ao nos conectarmos com essa fonte original, nós saímos das identificações secundárias e aí nós passamos por um renascimento, ao qual eu acredito que é aquele que Cristo recebeu, retornando a uma consciência maior, deixando de ser humano, passando apenas a ser, né? Então, essa presença divina, eu sou, é aquela que a gente deseja que a gente possa acessar e que o nosso mestre interior possa nos guiar até esse local para todo sempre, para que a gente consiga ter esse potencial recuperado e manifestado. Porque quando a gente faz isso em qualquer lugar que seja, a gente deixa a memória inconsciente também ativa no nosso meio. O outro descobre ser capaz sem que você diga uma palavra, apenas pela sua manifestação. E é isso que os mestres esperam de nós, que nós possamos receber essa presença divina e manifestá-la da melhor maneira possível. Oi, voltei para te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima semana!